Olá, eu sou a professora Elisângela e na nossa disciplina de TCC2 nós vamos falar sobre o Comitê de Ética em Pesquisa e a submissão do projeto junto ao CEP. E ao final da aula, eu espero que vocês saibam o que é o CEP, conheçam a plataforma Brasil e o CEP, conheçam os projetos que devem ser apresentados ao CEP, quem deve fazê-los, faça o cadastro no CEP, conheça as etapas para preencher os documentos, conheçam os prazos do CEP e comece a trabalhar na elaboração dos documentos. Bem, o Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, é um colegiado interdisciplinar independente que deve existir nas instituições de nível superior que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Ele foi criado a fim de defender os interesses dos sujeitos envolvidos nas pesquisas em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento da pesquisa considerando os padrões éticos. O CEP-Farol, ele foi criado em 2013, onde ele obteve o registro pelo CONEP, que é o colegiado maior, e ele foi renovado o seu cadastro em 2017. Essa renovação do cadastro, ela se dá a cada 4 anos. E, considerando as normas e diretrizes regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo com a resolução CSN 462/12, toda pesquisa envolvendo seres humanos, ela deverá ser submetida para apreciação junto a um comitê de ética em pesquisa e cabe a cada uma das instituições onde se realizam essas pesquisas a manter um colegiado, a manter um CEP, que no caso, na Farol, nós temos um CEP. Bom, o CEP tem como função, como importância, a análise ética dos projetos de pesquisa, a proteção dos participantes da pesquisa e o conceito, e além disso, a instituição obtém o conceito institucional dessa instituição pelo MEC. O CEP, ele não atende somente a Farol, a instituição, no caso, onde é sediadora, ele atende todos os projetos da região, todos os projetos que são encaminhados para essa avaliação. Ou seja, não é só da instituição esses trabalhos, de toda a região, inclusive fora do Brasil, dos países vizinhos, vem trabalho para esse CEP. O CEP, ele tem como função proteger esse participante da pesquisa de quaisquer danos e visando os direitos desse sujeito participante. Além disso, ele vem assegurar que a pesquisa seja realizada de acordo com os princípios éticos. Ele respeita a ética de pesquisa, que ela está elencada com os direitos desse participante, respeitar a dignidade e a autonomia desse participante. Em qualquer momento ele desistir, não desejar mais participar dessa pesquisa, ele deve ponderar os riscos e os benefícios para esse participante, para a sociedade de um modo geral, ele deve evitar danos previsíveis a esse sujeito. Ela deve ser justa e equitativa, não deve ser fútil e deve ter uma relevância social. Dos projetos que devem ser apresentados no CEP e quem deve fazê-los, segundo a resolução CSN 196 de 96, no item 2, considera que pesquisa em seres humanos são as realizadas em qualquer área de conhecimento, tanto do modo direto quanto indireto, que envolva esses indivíduos e a coletividade, em sua total ou partes, incluindo o manejo de informações e materiais. São consideradas as pesquisas envolvendo seres humanos as que envolvam entrevistas, aplicação de questionários, formulários, bem como a utilização de banco de dados e a revisão de prontuários. Quem faz a participação dos alunos de graduação nessas pesquisas
uma vez que ele ainda não pode ser o responsável, e sim, o seu orientador, ele deve figurar como pesquisador responsável para fazer a submissão desses trabalhos junto ao CEP. No caso de alunos de pós-graduação a nível de especialização, mestrado, doutorado, o pós-graduando, ele já é qualificado para assumir o papel desse pesquisador responsável e assim, somente nesses casos, ele pode enviar os seus trabalhos. Para alunos de graduação, quem deve figurar o papel do pesquisador responsável é o orientador. No entanto, todos os processos, todos os protocolos, eles devem ser elaborados por esse aluno e assim, juntamente com o seu orientador, fazer essa submissão junto ao CEP. Dos documentos que devem ser inseridos no CEP, junto à plataforma Brasil, que logo à frente nós iremos ver como fazer esse cadastro, deve ser inserido o relatório, o projeto de pesquisa, o seu projeto de pesquisa, o qual foi elaborado na disciplina anterior, o termo de consentimento, TCLE, ou no caso de pesquisas que envolvam coleta de dados, deve ser esse documento, o documento TCLE, ele é substituído pelo TCUD, questionário ou formulário, qualquer instrumento de coleta que for utilizado na pesquisa. Do cadastro a ser realizado na plataforma Brasil, ele deve ser feito tanto pelo orientador quanto o orientado, ele deve ter esse cadastro na plataforma, né? Então, os dois, tanto o orientador, o orientado, e em casos que tenham co-orientador, os três, um ou dois co-orientadores, todos devem ter o cadastro na plataforma para a submissão do projeto. Dos documentos necessários para a elaboração do cadastro no CEP tanto do orientador, do orientador, do aluno e do co-orientador, quando necessário, são digitalizados RG ou CNH, uma foto 3x4 digitalizada, o currículo Lattes é necessário ter salvo para posterior anexo, ele já salvo em formato PDF, JPEG, enfim, dentre outros. Esse cadastro na plataforma Lattes, o aluno e o orientador ou co-orientador, eles precisam ter esse cadastro. Uma vez que não tenha, deve acessar a plataforma Lattes dentro da página do CNPq, como nós podemos ver aqui no exemplo, ir lá e fazer o cadastro. Vem aqui no item, cadastrar um novo currículo, preenche todas as etapas, cada etapa, é só ir preenchendo, lendo, nome, são as informações pessoais. Essa plataforma Lattes do CNPq é basicamente o registro de todos os pesquisadores a nível de Brasil, onde vai ter todos os dados, toda a identificação desse pesquisador, fazendo uma analogia ao RG, né, desse orientador, onde tem todas as informações desse pesquisador. Deve-se fazer o cadastro na plataforma para depois fazer o cadastro junto à plataforma Brasil. Esse é um modelo, né? E uma vez que você preencheu todos os cadastros do currículo Lattes, fez o seu currículo Lattes, você deve guardar esse item do Lattes para ser utilizado posteriormente no cadastro da plataforma Brasil. Guardo esse item e já salvo o meu currículo Lattes, pode ser tanto no modelo Lattes ou em modelo no Word. Para o cadastro na plataforma Brasil, são 4 etapas a se realizar. Primeiramente, nós vamos entrar no site da saúde.gov, né, que é o site da plataforma Brasil. Então, vamos fazer o nosso cadastro em http aplicação.saude.gov, plataforma Brasil. Vamos entrar já nessa página da plataforma Brasil. Uma vez nessa página da plataforma Brasil, vamos fazer o nosso cadastro, clicando no item cadastro. Bom, após ler todas as informações,
Vejam bem, nós temos aqui de 1 a 4 itens a serem avançados conforme forem preenchidos e vamos sempre avançando, preenchendo esses itens e avançando. Primeiramente, lê todas as informações e clique em avançar. Aqui, esse pesquisador ou o aluno pesquisador, ele deve preencher todos os cadastros, os dados pessoais, tudo que for pedindo aqui. Nesse item logo abaixo, pede para ser inserido o currículo Lattes. Aqui deve ser feita a inserção daquele link que foi copiado, tá? Então, eu vou preencher todos os itens, né? Preenchendo todos os itens e sempre clicando em avançar. Aqui, nós podemos verificar que pede nesse item especialização, né, de dados complementares, especialização do acadêmico. Quando eu não encontro o item que eu procuro, do meu curso, da minha área, eu vou clicar em outros, tá? Só lembrando, inserir o item do currículo Lattes e clico em avançar. Uma vez clicado em outros e currículo Lattes, avanço. Preenchido todos os dados, outros, qual curso quer que seja, qual a área, se direito, biologia, psicologia, qualquer que seja a área, insiro o item do Lattes e já aqui dentro do item 2, né, eu vou clicar, se todos os dados estiverem completos, ok, eu clico em avançar. Caso esses dados não estejam completos, eu não vou conseguir avançar para a próxima etapa. Então, eu volto, verifico todos esses itens, tá? Esse é o item que foi copiado e inserido aqui na nosso item do Lattes, tá? Só para que fique claro. Preenchido todos os dados, né? Todos os dados pessoais desse pesquisador. Ainda dentro do terceiro passo, nós devemos, além de preencher todos os campos de identificação, endereço, é necessário selecionar os documentos para anexo nesse item, tá? Então, nesse terceiro item aqui, nós vamos inserir todos os documentos, vamos clicar nos arquivos. Quais documentos são esses, tá? Vou selecionar o meu currículo, cada uma das opções, né? Preenchi todos os meus documentos, venho selecionando cada um. Meu currículo, aquele meu documento digitalizado, RG ou CPF, a minha foto 3x4 e vou inserir cada um desses dois documentos, um por vez, tá? Só lembrando, verifiquem o formato que foi salvo esses arquivos, tá? Esses arquivos também, uma outra dica, é que eles não devem, na hora de escrevê-los, na hora de salvá-los, verifiquem ponto, verifiquem traço, porque ele não aceita ser inserido e nem salvo, tá? Bom, então, assim que eu selecionar cada um desses documentos, eu anexo um por um, o RG, o meu currículo, pode ser aquele da plataforma, né? Ou um arquivo no Word e a foto 3x4. Eu anexo cada um por vez, esses documentos e clico em avançar. Ok, preenchido essa etapa, verifiquei as extensões, só lembrando que as extensões JPEG, JPG, PDF, eu aconselho que sempre vocês possam salvem em PDF, tá? PDF dá menos trabalho. Se não está conseguindo salvar, verifique ponto, espaço, são essas principais características de quando a gente não consegue salvar esses documentos. Então, aqui na terceira etapa, após anexar todos os documentos solicitados, currículo, os documentos digitalizados, RG ou CPF e a foto de 3x4, nessa foto de identificação 3x4, eu vou clicar em avançar. Aqui já dentro do passo 4, é necessário vincular uma instituição, no caso, a instituição da qual você pertence. Nesse caso, no nosso, é a Farol, né? Então, eu clico aqui no item 1, desejo vincular a uma instituição de pesquisa, sim, clico em sim, e depois no item 2 venho buscar essa instituição de pesquisa. E um terceiro passo tem aqui, declaro as informações anteriormente prestadas são verdadeiras. Após isso, eu clico
eu clico nessa instituição, né? Após clicar em pesquisar, que é nesse, vai aparecer o nome Sociedade Rolim-Morense, né? Quando pede a instituição, ele não aparece de cara Sociedade Rolim-Morense, sim, eu devo escrever. Eu escrevo o nome da instituição, a Farol está cadastrada como Sociedade Rolim-Morense. Então, logo abaixo, nesse item ação, é um lápis, né? Que ele é identificado por um lápis. Eu vou clicar nesse lapisinho, tá? Cliquei nesse lápis, aqui já vai aparecer a instituição, eu já clico em adicionar e já vem, uma vez adicionada, tá? Uma vez adicionada essa instituição, eu venho, declaro que as informações são verdadeiras e já posso clicar em concluir. Até então, todas as informações aqui são verdadeiras, que eu identifiquei, tá? Selecionei essa instituição, digitei o nome da instituição sediadora, Sociedade Rolim-Morense de Educação e Cultura, e clico em concluir. Até aqui, vocês já fizeram o seu cadastro no CEP. Simples assim, tá? Então, só relembrando, dos documentos que serão inseridos no CEP, que foram, né? O relatório do CEP, o projeto de pesquisa, o termo TCLE ou TCUD, dependendo do tipo de trabalho, e o questionário, formulário, qualquer que seja o instrumento de coleta utilizado, ok? Então, agora nós vamos ver especificamente cada um desses documentos. Só lembrando, esses documentos já estão no sistema AVA, tá? Já foi encaminhado para vocês e já estará também no sistema AVA. Todos eles têm que ser preenchidos. Do relatório, ele é constituído por todos esses itens. O título principal da pesquisa, que é o título do seu trabalho, o desenho, que é basicamente um resumo da sua proposta de projeto, palavras-chave, também conhecidas como termos de indexação, de 3 a 5 palavras, tá? Para identificar a sua pesquisa, são palavras sinônimas do seu trabalho. Aqui, em palavras-chave, é recomendável que não insiram as mesmas palavras que estão no título, tá? São palavras que vão ser utilizadas para busca do seu trabalho, para entendimento do seu trabalho, de 3 a 5 trabalhos. Aqui é um breve resumo, de até 150 palavras do seu projeto. Nesse breve resumo, é uma breve introdução, uma breve metodologia, o seu objetivo e o que você pretende fazer com o seu trabalho, a sua justificativa. E no máximo 150 palavras. A introdução é o copy-cola, a introdução do seu projeto. As hipóteses é o copy-cola, são as hipóteses do seu projeto. Objetivo primário é o seu objetivo geral, também o copy-cola do seu projeto. Objetivos secundários são os objetivos específicos, copy-cole do seu projeto. A metodologia proposta é a metodologia do seu projeto também, copiar e colar. Critérios de inclusão e exclusão. Inclusão, quais são os sujeitos que vão participar da pesquisa, naquela área, naquele ambiente a ser pesquisado. E exclusão, são os critérios, são os sujeitos que atuam dentro daquele ambiente, por exemplo, mas que não irá participar dessa pesquisa. Riscos e benefícios. Os riscos e benefícios, eles são extremamente importantes. Só lembrando, pessoal, esses itens é relativo ao sujeito da pesquisa. Riscos e benefícios. Esses riscos estão relacionados aos sujeitos que irão participar da pesquisa. Quais são os riscos que esse sujeito ele pode ter? Para a descrição desses riscos, aqui deve ser classificado como mínimo, médio e alto. No caso da grande maioria, salvo me engano, se não todos os trabalhos de vocês, aqui o risco deve ser mínimo e ele deve vir escrito dessa forma, com esse termo. Os riscos são mínimos e aí acaba de falando por que são esses riscos. Todos esses itens, eles são elaborados por vocês, no qual depois nós corrigimos ao longo da nossa disciplina. Dos benefícios, basicamente os benefícios para a sociedade de um modo geral, que a sua pesquisa vai
devolver para esse grupo pesquisado, por exemplo, para esse local, para esse grupo e para a sociedade de um modo geral. A metodologia de análise de dados, como que você vai analisar? Após que eu coletei os meus dados, está lá na sua metodologia também, vai copiar e trazer para cá. Se os meus dados após coletados, se eles serão analisados de forma qualitativa, quantitativa, como que serão essa coleta de dados. O cronograma, atente-se ao cronograma aqui, revejam o seu cronograma. Esse cronograma aqui, ele não é o copy-colle do seu projeto, ele deve ser descrito item por item, ele deve ser analisado, porque esse é um item extremamente importante. Ele é um item de maior ocorrência de pendência no CEP, assim como riscos e benefícios. Nesse cronograma, você vai descrever cada etapa que você vai realizar em cada mês, cada ação que será realizada, descrito, tá? Aqui, deve-se especificar como a pesquisa será realizada, desfecho primário, o que eu espero que eu vá encontrar, além disso, né, com os meus objetivos, além disso, o que eu espero conseguir com essa minha pesquisa, alcançar, né, com essa minha pesquisa, tamanho da amostra no Brasil, outro item, o número de participantes, os grupos que serão divididos, quais serão esses grupos, tá? Tamanho da amostra em número, os grupos descritos, grupo X, Y e Z, outras informações de justificativa. Esse item é sem outras informações e considerações e justificativas e toda a bibliografia que você utilizou para elaboração do seu projeto. Então, o seu relatório do CEP é constituído por esses itens, ok? Outro momento, nós voltaremos e vamos tirando as dúvidas de cada um desses itens, ok? Bom, falamos desse relatório como deve ser. Um outro item a ser inserido no CEP é o seu projeto, tá? É o seu projeto de pesquisa. Aqui eu peço mais uma vez aos senhores que identifiquem, que voltem no seu projeto, como nós já falamos em aula, verifique esse seu projeto, verifique os seus objetivos, hipóteses, retome a sua metodologia, faça essa vistoria no seu projeto, é extremamente necessário para que, uma vez preenchido esse documento do CEP, onde é basicamente todos os dados do seu projeto, deve estar tudo certo, tudo ok, para que nós tenhamos sucesso nessa submissão junto ao CEP e na elaboração da sua pesquisa como um todo. Tá? Um outro item a ser enviado ao CEP, que é extremamente importante, é o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Esse termo, esse documento, ele é constituído por itens também, justificativa, objetivos e procedimentos. Aqui deve ser respondido por esse pesquisador também. Vai ter desconfortos, riscos e benefícios, basicamente dos itens do relatório: forma de acompanhamento e assistência, garantia de esclarecido, liberdade de recusa, garantia de sigilo. Aqui, esse item é basicamente para mostrar para esse sujeito que ele pode querer ou não participar, que vai ser voluntária, tá? É para garantir para o pesquisador a participação, que ele não venha ter problemas lá na frente, tá? Com esse participante e nem com esse pesquisador. Então, aqui, com esse pesquisado, basicamente esse daqui, chama a atenção dos senhores para o preenchimento desse documento. Já tem um modelo, mas cada um deve adequar esse ao seu, ok? Deve ser adequado ao seu, e sempre que possível, tanto o orientador quanto eu, a professora da disciplina, é importante que nós estejamos ali acompanhando a elaboração desses documentos, verificando esses dados, ok? Um outro documento, em casos que vão ser trabalhados com protocolos, com dados restritos, dados que são de acesso restrito, ok? Nós não utilizamos o TCLE. O documento utilizado para pedir a liberação, né, é o TCUD, né? Quando
trabalhos que vão utilizar banco de dados, que tem esse acesso restrito, que não seja acesso liberado a todos, o documento utilizado, né, é esse TCUD, seja para banco de dados, seja para arquivos, para prontuários, enfim, bancos de um modo geral que tenham acesso restrito. O documento, o termo utilizado é o TCUD, que deve ser formalizado e preenchido e assinado pelo pesquisador responsável, no caso, o orientador, tá? Do modo que está aqui. Bem, um outro item é o questionário, formulário, quaisquer que sejam instrumentos de coleta de dados que vocês venham utilizar para coletar esses dados, deve ser inserido também no CEP. Então, atente-se, é o questionário, é o formulário, tá? Do trabalho de vocês. Ele deve ser revisado pelo seu orientador, preferencialmente, né? E antes de ser postado, ok? Uma vez que eu tenho todos esses documentos, o relatório do CEP preenchido em todas aquelas etapas, já estou com o meu projeto ok, né, prontinho, tenho o termo TCLE ou o termo TCUD, tenho o meu instrumento de coleta, seja ele questionário, seja ele formulário, qualquer que seja, eu vou pegar todos esses documentos, preenchi todos os dados do CEP, fiz o meu cadastro, inseri todos esses documentos. Uma vez que eu inseri todos esses documentos, fiz o meu cadastro no CEP, vai gerar um documento, tá? Fiz o meu cadastro no CEP, inseri todos esses dados, ele vai gerar um documento. Esse documento, vocês devem levar, imprime, gerou esse documento, depois que eu fiz o cadastro no CEP, imprimo esse meu documento, levo para a minha coordenação, para a coordenação do meu curso, ele vai ser assinado por esse meu coordenador. Uma vez assinado, eu devo digitalizar esse documento e juntar esse documento na plataforma Brasil, juntamente com os outros itens que já foram inseridos. Então, faço o meu cadastro, inserindo todos os documentos, vai gerar um documento, esse meu documento eu vou imprimir, levo a minha coordenação de curso, onde vai ser assinado, digitalizo esse documento, junto esse documento na plataforma Brasil, juntamente com os outros documentos que foram inseridos. Basicamente isso. Bem, até aqui nós falamos do cadastro, o que é esse CEP, falamos como fazer esse cadastro, quais são os documentos necessários e falando das pendências. Encaminhei esse meu projeto, esse meu protocolo, esse meu relatório para o CEP. Estou lá aguardando. Quais são as pendências mais frequentes? São dados incompletos no termo TCLE, principalmente, como o contato do CEP, ou ele é escrito em uma linguagem que não há compreensão, que não é adequada. Então, atente-se a toda parte de dados, telefone do CEP, endereço do CEP, endereço desse orientador, contatos do orientador e desse pesquisador, do pesquisador principal, do pesquisador secundário, no caso o aluno, dos riscos e benefícios. É obrigatório que identifique se é um risco mínimo, médio e alto, tá? No caso que falta documento, esse seu projeto nem é recebido. Uma vez que os riscos e benefícios, eles não estão ok, descritos, ok, já é uma pendência, já pode ser uma pendência, e o cronograma fora de prazo, e a folha de rosto quando falta a assinatura e o carimbo da instituição. A folha de rosto é aquele documento que nós falamos que vai ser gerado e vai ser assinado pela instituição, pela coordenação e carimbado e inserido novamente junto ao CEP. Então, basicamente, são essas as pendências mais frequentes. Uma vez que eu enviei o meu projeto ao CEP, né, o CEP fez a avaliação, ele passou pela reunião do CEP e já tem o parecer do CEP. O parecer do CEP ele pode vir com aprovado, tá? Dentre as categorias aprovado, aprovado com recomendações, pendente e não aprovado. Só lembrando, a pesquisa só poderá iniciar após o parecer do CEP aprovado, tá? Do trabalho aprovado, a pesquisa ela está apta para iniciar a coleta de dados. Aprovado com recomendações, é preciso solucionar
as pendências apontadas pelo CEP e encaminhar novamente para aprovação, ok? Isso, o orientador vai estar acompanhando essa resposta do CEP e vai estar verificando como veio a relatoria, esse parecer. Do parecer pendente, não significa aprovado, ou seja, quando para aprovação e o início da pesquisa, vai se exigir um atendimento prévio das solicitações feitas. Pendente, faltou um documento, né? Faltou algum dado dentro do trabalho e o CEP ele redige e fala, olha, lá no item riscos e benefícios, sugiro que seja feito tal. Sugiro que seja revisto os seus objetivos, porque ele não está condizente com o formato de instrumento que você irá coletar os dados. Então, nós temos que identificar todos esses pontos, tem que estar tudo amarradinho ali. E não aprovado, aqui nesse item, você deve fazer tudo novamente, todo o processo novamente e submeter uma nova proposta, apresentar um novo protocolo ao CEP, ok? Bem, quanto aos prazos para inserir os trabalhos no CEP, a cada dia 10 de cada mês. Então, todo dia 10 de cada mês, né, nós temos até o dia 10 para inserir os nossos trabalhos para possivelmente passar naquela reunião, tá? Só lembrando, nós temos uma reunião por mês, né? O CEP tem uma reunião por mês, é a última quinta-feira do mês, tá? A cada quinta-feira última do mês, o seu trabalho pode ir para análise, dependendo da demanda. Por que pode ou não ir? Porque o CEP ele possui um total muito pequeno de avaliadores, varia de 4, 5, 6 avaliadores. Esses avaliadores eles têm número X para analisar esses projetos. Então, atente-se a encaminhar o quanto antes para que o seu projeto passe logo e passe de primeira, né? Os resultados, uma vez que passou pela reunião que seu trabalho foi para análise, normalmente sai após 15 dias de cada reunião, 15 em 20 dias após as reuniões já sai o parecer do CEP, caso aprovado, pendente ou não aprovado, enfim. Então vamos lá, atente-se a fazer os ajustes necessários para o seu projeto, pois vocês viram a importância de fazer esses ajustes, eu venho falando com vocês o porquê que é importante fazer os ajustes, ter uma metodologia ok, ter os objetivos consistentes, tá? Porque vocês precisam desses itens, atente-se ao cronograma, se vocês não tiverem com um projeto prontinho, redondinho, vai ter falha para preencher os outros documentos. Então, em algum momento, não vai dar certo, né? Preencher todos os documentos necessários para encaminhar ao CEP o projeto, fazer esse relatório do CEP com todos aqueles itens descritos, o TCLE ou TCUD, o instrumento de coleta utilizado, as questões, as perguntas, o questionário ou formulário, né? Ou outro instrumento de coleta que seja, e atente-se os prazos. Em caso de dúvidas, além da nossa disciplina, né, nós temos acesso ao Comitê de Ética em Pesquisa, tanto por telefone quanto por e-mail, e o Comitê de Ética ele está ativo toda quinta-feira na Farol, de 14 às 18 horas na sala do CEP. Atente-se ao seu projeto, atente-se aos prazos, e próxima aula nós voltaremos falando sobre a pesquisa documental.